bem? A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito bom estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capete Franca e hoje eu estou aqui para um breve comentário da lição de número 4 da Revista dos Adolescentes nesse terceiro trimestre de 2020. Essa revista que traz como tema História da Igreja para os Adolescentes. Na lição de número 4 nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo como um agente histórico da igreja. Não tem como falar da igreja primitiva sem mencionar o nome do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele foi fundamental, ele foi chamado por Deus para sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver que Paulo, ele era judeu, ele nasceu entre o ano 5 e o ano 10 da era cristã, mais ou menos nesse período. E o apóstolo Paulo ele era de uma família, grandes posses ali naquele tempo. Nós vamos ver que ele cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores mestres daquele período, e o apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel e cresceu e se tornou um fariseu. Aqui é importante a gente aprender o que era o fariseu. O fariseu era uma religião judaica que se considerava perfeito, uma religião que ela não se aceitava misturar com outros. Por quê? Porque ela achava que ela era perfeita e se misturasse com outro, ela iria se contaminar. E o apóstolo Paulo ele cresceu dentro, aprendendo sobre essa religião, e ele se tornou um fariseu e se tornou um grande líder ali. Ele estava se tornando já, tanto é que ele, quando ele se converte, ele havia pego carta com os sacerdotes para que fosse até Damasco para perseguir os cristãos. Então nós vemos que Paulo ele estava se projetando dentro do judaísmo. Está imaginando que o apóstolo Paulo ele era uma pessoa má, mas de forma alguma. O apóstolo Paulo ele perseguia, matava os cristãos, inclusive ele esteve presente, como nós falamos na lição anterior, ele esteve presente na morte de Estevão. Mas é importante a gente analisar que o apóstolo Paulo fazia isso para defender aquilo que ele havia aprendido, para defender a religião que ele seguia. Então Paulo ele estava sinceramente enganado. Ele era uma pessoa sincera, ele era uma pessoa que buscava fazer o melhor por aquilo que ele havia aprendido. Então nós vamos ver que Paulo ele enxergava nos cristãos uma ameaça à religião judaica, uma ameaça ao judaísmo. Então por isso que ele perseguia. Então na visão de Paulo, o cristianismo era algo mau que deveria ser eliminado. Paulo, o cristão. Mas nós vamos ver que Paulo, quando ele pede carta para ir até Damasco, perseguir os cristãos daquela localidade, no caminho ele tem um encontro com Cristo. E nesse encontro nós vamos ver que houve uma transformação, é aquela história que a gente já conhece, que ele caiu do cavalo, ele ficou cego, depois Ananias orou, ele foi curado, e depois ele começa a pregar. Mas agora você imagina o seguinte, como que você vai acreditar em alguém que vem com uma versão totalmente diferente daquilo que ele ensinava? Nós vemos que Paulo, ele estava indo para aquele local para perseguir os cristãos. E de repente ele chega lá como um cristão. Era algo difícil de aceitar, é algo que qualquer um de nós teríamos dificuldade para aceitar. E nós vamos ver que Paulo ele não foi bem aceito no início da sua conversão, porque as pessoas ali, os cristãos, tinham muito medo, porque eles já sabiam quem era Saulo de Tarso. Então, por saber quem era Saulo de Tarso, eles tinham bastante medo. Mas nós vamos ver que ali, Saulo, ele com o tempo, ele através do apoio que ele teve de Barnabé, ele consegue ser aceito dentro da igreja. Depois de algum tempo, nós vamos ver que ele foi para o deserto, ficou mais de 3 anos, houve vários acontecimentos ali, e de repente Paulo ele surge com toda a força, pregando o Evangelho. E a partir de agora, Paulo, aquele que perseguia, ele se torna perseguido. Então o perseguidor, ele passa a ser
perseguido. E o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho, e ele sempre dizia que ele pregava Cristo. O evangelho de Paulo era um evangelho muito simples e objetivo. Ele pregava Cristo, e esse Cristo crucificado. Nós vamos ver aqui na página 29 da nossa revista, Paulo, o missionário. Nós vamos ver que Paulo ele fez 3 viagens missionárias, e nessas viagens nós vamos ver que a primeira viagem provavelmente foi no ano 46, o ano 48. Depois nós vamos ver a segunda viagem, provavelmente o ano 18 até o ano 23. E a terceira viagem do ano 53 ao ano 57. Paulo fez essas 3 viagens. E o que Paulo fazia nessas viagens? Nessas viagens, Paulo ele implantava a igreja. Ele chegava nas cidades, principalmente ele escolhia aquelas cidades que eram mais movimentadas e mais centralizadas, para que o evangelho pudesse se espalhar. Então ele chegava nessas cidades, ele pregava o evangelho. Se já tinha igreja, ele auxiliava, e onde não tinha, ele implantava uma igreja, deixava ali um líder e viajava para outra cidade. E assim, Paulo, missionário, ele foi implantando várias igrejas. Então, na primeira viagem ele implantou várias igrejas, na segunda ele veio implantando igrejas e veio reforçando aquelas igrejas que ele havia implantado na primeira, e na terceira da mesma forma. Ele sempre pregando, sempre evangelizando, sempre cumprindo a sua chamada. Depois nós vamos vendo o escritor. Além de ser missionário, levar o evangelho através da sua fala e da sua prática de vida, Paulo também escrevia. E o porquê que Paulo escrevia? Paulo ele escrevia por quê? Porque ele via muitas das vezes a necessidade de comunicar o evangelho e trazer alguns ensinos às igrejas, e ele não tinha, como nós temos hoje, esse acesso à comunicação, essa facilidade à comunicação. Então o que Paulo fazia? Paulo ele recebia a notícia que tinha um problema em alguma igreja, ou de questão pessoal, de alguma pessoa, algum amigo dele. Então ele escrevia uma carta direcionado à igreja ou direcionado àquela pessoa, levando orientações e instruções. E essas são as cartas que nós vemos. Nós vemos que ele escreveu carta à igreja de Corinto, nós vemos que ele escreveu carta à igreja de Filipe, nós vemos que ele escreveu carta à igreja em Éfeso, entendeu? Nós vamos ver que ele escreveu carta a um amigo, Filemon. Nós vamos ver que ele escreveu carta a um pastor, Timóteo, também a Tito. Então, é importante a gente compreender que Paulo ele foi um grande escritor, e essas cartas ele escrevia sempre para estar orientando as igrejas, ou orientando alguns daqueles seus amigos. Se nós temos uma facilidade incrível, mas naquela época era difícil. E como que essas cartas eram levadas? É interessante, por quê? Porque naquela época não existiam os carteiros. Então, muitas das vezes, se encontrava um viajante que ia para uma cidade, então você pedia para ele levar a carta até onde ele ia. Chegando ali, ele encontrava outra pessoa, outro viajante que ia para outro canto, até que a carta chegasse ao seu destino. Então não era algo tão simples como nós temos hoje. Mas essas cartas, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo ele escreveu muitas delas dentro até mesmo da prisão, porque Paulo nessas viagens, muitas vezes ele foi preso. Em muitas situações ele se encontrou preso, e ali dentro da prisão ele recebia notícia de alguma situação e escrevia carta para orientar aquelas igrejas. A conclusão vai dizer o seguinte: apesar de todas as perseguições, Paulo nunca desistiu de fazer a vontade do Senhor que o encontrou quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Então é importante, irmãos, fechando aqui sobre o apóstolo Paulo, esse grande ícone, esse grande exemplo. Tanto é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
é algo fantástico, é algo que eu amo demais, porque nós temos uma dificuldade muito grande de imitar a Cristo, mas que nós possamos fazer o nosso melhor para imitar Cristo, porque esse mesmo Paulo que imitava Cristo, certa feita ele falou que muitas das vezes o que ele queria fazer ele não conseguia, mas aquilo que ele não queria ele estava sempre fazendo. Então nós vemos que é difícil, mas é possível. Então nós precisamos buscar a Deus e olhar para Paulo como um grande exemplo que nós podemos e devemos seguir, porque ele foi responsável pelo grande início da igreja. E como nós falamos, a história ela continua. E hoje nós somos responsáveis. Assim como Paulo foi responsável lá no início, hoje nós temos a responsabilidade de trabalhar em prol do Evangelho de Cristo. Então, quando nós olhamos para Paulo, nós vemos uma pessoa que enfrentou desafios, nós vemos uma pessoa que enfrentou dificuldades, nós vemos uma pessoa que levou o Evangelho, mesmo colocando a sua vida em risco. Hoje nós temos uma facilidade muito grande e muitas das vezes não fazemos. Mas Paulo, ele nos deixou o exemplo de que devemos sim fazer a obra pela qual nós fomos chamados. Então não tem como falar em história da igreja sem lembrar desse grande exemplo que foi o apóstolo Paulo. E a história continua. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.